Bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar essa mesa maravilhosa, também na pessoa da minha amiga Nita Freire, uma pessoa que entrou na minha vida através do Paulo Freire. Eu quero saudar o plenário, cada um, na pessoa dos dois irmãos indígenas que estão presentes nesse momento, né? Eles são da aldeia do Jaraguá. São Paulo também tem índio. E os índios de São Paulo também são perseguidos. Eles estão sendo expulsos lá de uma área que eles ocupam há muitos anos, no Jaraguá. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para os dois que contem conosco. E eu acredito que todos os que estão aqui querem se comprometer comigo de estarmos juntos resistindo a mais um crime que essa sociedade, né, comete contra os mais fracos, os excluídos, né, as minorias. Então, estejamos juntos com esses irmãos indígenas do Jaraguá para impedir que esse prefeito é difícil dizer alguma coisa contra ele, né? Ele está vendendo São Paulo. Está vendendo São Paulo. Fora Dória! Muito obrigada pela presença de vocês dois. E através de vocês dois, eu saúdo a todas as pessoas que estão nesse plenário. Eu também, como a Anitta, estou muito comovida, emocionada, porque Paulo Freire entrou na minha vida e não saiu nunca mais. E não vai sair, é uma coisa incrível. Eu era muito jovem, faz muito tempo, vocês sabem, né? Era muito jovem. Quando eu o conheci, não pessoalmente, mas através do seu trabalho lá no Recife, lá no Nordeste, e aprendi o seu método, não através ele pessoalmente, mas através das pessoas que trabalhavam com ele, o seu método de alfabetização de adultos. E aprendi a manejar o projetor de slides. Tínhamos que preparar as lições em cartazes para serem projetados pelos... Eu ainda sou do tempo dos projetores de slides, né? E esse trabalho nós fazíamos junto com o Dom Pelé. Ele não gostava mais de ser tratado por Pelé e passou a ser tratado por Zumbi, né? O Dom Zumbi, né? O bispo Dom Zumbi, que era Dom José Maria Pires, o bispo negro, faleceu há pouco tempo atrás, foi arcebispo da Paraíba, e nós trabalhávamos nos finais de semana no campo com os trabalhadores rurais, né, que haviam sobrevivido ao massacre das ligas camponesas. E nas latadas, lá na Paraíba, sobretudo em Sapé, que foi uma das áreas, né, da experiência, né, no Nordeste das ligas camponesas, e onde houve um enorme massacre, até hoje não contado devidamente e não registrado na memória desse país, o que os trabalhadores camponeses de Sapé, da Paraíba e do Nordeste, né, sofreram. E íamos lá para tentar rearticulá-los, reuni-los novamente. E a gente perguntava para eles, vocês trabalham em quê? Né? Não, vocês são camponeses? Eles diziam, não, nós não somos camponeses, não. Mas vocês trabalham em quê? Trabalhamos na terra. Porque eles tinham medo de serem identificados como camponeses, que eram exatamente como eles eram tratados na época do massacre às ligas camponesas. E nós trabalhávamos, eu, Dom José, naquelas latadas, nos finais de semana, rearticulando esses companheiros para tentar de novo retomar, né, a luta e a existência daquilo pelo que eles viviam, a luta pela democratização da terra no campo. Né? E o fato é que, né, naquele tempo, a gente começou o trabalho de alfabetização com eles,
através do método Paulo Freire e usando o retroprojetor. Por que eu estou falando tanto do retroprojetor? Não é só porque era o instrumento da tecnologia mais avançada na época. É que virou uma arma contra nós, o retroprojetor. A ditadura militar, se encontrasse um retroprojetor nas nossas casas, né, não tinha outra, nós iríamos para a cana, eles iriam nos prender e nos desaparecer conosco. Então, nós enterramos os retroprojetores que tivemos que adquirir para alfabetizar os camponeses do Nordeste e da Paraíba. Tem muito retroprojetor ainda enterrado lá pelas terras lá da Paraíba. Portanto, ela entrou dessa forma na minha vida. Depois, eu nunca conheci Paulo Freire pessoalmente, a não ser quando ele voltou do exílio. E sabe onde eu o encontrei pela primeira vez, depois do retorno do exílio? Foi numa formatura de uma turma de assistentes sociais das universidades da FMU, que eu era professora lá. Paulo Freire acabava de chegar do exílio, e a turma da qual eu era professora elegeu como patrono Paulo Freire e como paraninfa eu, Luiz Erundina, que era professora daquela turma. E eu encontrei Paulo Freire na festa de formatura, que a universidade não aceitou que fosse feita na universidade, nem nos espaços que normalmente a universidade, né, contratava para poder realizar os eventos festivos das formaturas, porque éramos, eu e Paulo Freire, os homenageados por aquela turma. Então, a turma teve que alugar um hotel, um outro espaço, para que houvesse a formatura, porque eu e Paulo Freire fomos vetados por aquela universidade de estarmos a presidir, como paraninfa e ele como patrono, uma turma concluinte daquela universidade fascista. Na época era, não sei se ainda é, mas deve ser, nem já está na mão dos estrangeiros, já foi vendida aos estrangeiros, né? Eu era professora lá, e a cada final de ano, como era uma escola particular, vivia da mensalidade dos alunos, os alunos faziam um abaixo-assinado para garantir minha volta no ano seguinte, porque já estava certo que na volta do ano seguinte eu não voltaria mais, mas ele, por prevenção, né, eles deixavam uma lista dizendo, olha, nós só vamos voltar aqui se a Luiz Erundina voltar, se a professora. Portanto, Paulo Freire me perseguindo, né? E aí eu me elegi vereadora, isso foi antes de eu me eleger vereadora, que foi pretexto para a universidade, né, me tirar de vez daquela universidade. E eu, vereadora, eu dei o título de cidadão paulistano ao Paulo Freire, né? Como vereadora, eu entrei com requerimento, tornando Paulo Freire, né, cidadão paulistano. E aí estivemos juntos. Eu hoje tenho uma fita cassete com o discurso dele ao vivo, não há cores, porque ao vivo a voz, né? Mas isso é uma parte da memória que ele deixou para todos nós, né? E fomos pela frente, fomos pela vida à frente, né? E aí o povo de São Paulo me inventou de me eleger prefeita, né? Mas antes disso, eu trabalhava muito na periferia, como assistente social, depois como vereadora, como deputada estadual. E eu, quando cheguei em São Paulo, expulsa pela ditadura militar, eles começaram a me perseguir. E tinha um processo contra mim lá no Quarto Exército, lá no Recife, e tinha uma amiga minha, que tinha, acho que era um irmão general lá, que ela era, inclusive, ela era religiosa, e ela foi saber dele o que havia contra mim por lá, se tinha alguma coisa mais séria contra mim. Aí, o irmão dela, era melhor ela sair daqui, não era melhor ela ir tentar ir em outro lugar. E então recomendou que eu saísse de lá. E eu saí da Paraíba, né, no ônibus a São Geraldo, né, e aterrissei aí na rodoviária ali, que era no centro da cidade, só tinha uma rodoviária na época, né, e eu vinha muito triste, muito chateada, muito magoada, com a sensação de estar deixando a luta para trás. Só que quando eu cheguei aqui, eu fiz concurso para a prefeitura, passei como assistente social, fui trabalhar na prefeitura como assistente social, e aí me lotaram para trabalhar onde? Nas favelas de São Paulo. Quem eu fui encontrar nas favelas de São Paulo? Os nordestinos, camponeses, expulsos pelo latifúndio, porque eles haviam substituído a lavoura de produtos de milho, feijão, arroz, etc., etc., e para criar boi.
Foi uma mudança de orientação da política de governo militar, o que fez sobrar muita mão de obra. Criar gado não precisa muita mão de obra, mas já plantar feijão, milho, mandioca, batata doce, requer muita mão de obra. Então, sobrou muita mão de obra. Essa mão de obra foi para onde? Para os grandes centros urbanos, São Paulo, periferia. E quando eles chegaram aqui, qual era o primeiro problema que eles enfrentaram? O mesmo que eles tinham lá, não tinham terra para trabalhar. Portanto, tiveram que vir para uma cidade grande que não tinha terra para morar. E aí eu me dei conta que aquela minha preocupação, a minha tristeza, aquela mágoa de ter saído de lá forçado para não desaparecer, como muitos tinham dado desaparecidos, né, e sumidos do mapa. Então, eu me dei conta que não, aqui também a luta é aqui. A luta pela terra lá, porque não se fez a reforma agrária, que até hoje não se fez, diga-se de passagem. Também na cidade grande, a luta por terra, que também está concentrada na mão de poucos. Não se fez a reforma urbana. Portanto, eu me pacifiquei comigo mesmo, não, a luta é aqui. E passamos a organizar a população favelada, a população das favelas, dos cortiços. E aí começou toda essa luta, e que avançou muito no país inteiro, né? São Paulo, o Povo em Movimento, aquela obra que foi escrita, registra que uma das lutas sociais, né, que avançou muito politicamente, a partir daquela luta do movimento dos assistentes sociais, das assistentes sociais nas favelas. Que aí a questão da propriedade da terra, que a terra não pode ser privatizada, que a terra é de todos. Então começou a luta e hoje se conquistou o movimento de moradia, conquistou inclusive, né, a criação de um ministério, o Ministério das Cidades, que antes estava na mão da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, do governo, né, do Partido dos Trabalhadores, e depois passou para a mão da direita, do Maluf e companhia, o Ministério das Cidades. Tiraram, né, Olívio Dutra e a equipe, que inclusive era parte da equipe nossa de São Paulo, deram para o PP, que até hoje está no PP, o Ministério das Cidades, que é um dos ministérios mais importantes do ponto de vista de investimentos, não só em habitação, mas em infraestrutura, em transporte e em outras áreas de importância para a imensa massa da população brasileira. Bom, e aí, aqui em São Paulo, essa luta como assistente social, nós estivemos na fundação da CUT, eu era presidente da Associação dos Assistentes Sociais que nós reativamos, que estava desativada por 7 ou 8 anos, né, na época da Rosalina, que também estava sendo perseguida pela ditadura, e outros profissionais de serviço social. A associação foi fechada pela ditadura, reativamos a Associação Profissional dos Assistentes Sociais de São Paulo, e a partir dali nós fomos organizando politicamente a categoria no Brasil todo, junto com a luta da população pelos seus direitos sociais, pelos seus direitos humanos, sobretudo pelo seu direito à terra para morar, assim como lutávamos da terra para morar, para trabalhar, para viver, para sobreviver. Bom, nessa luta toda, para não me encupridar, né, virei vereadora, virei deputada estadual, virei prefeita de São Paulo. E como prefeita de São Paulo... Mas eu só ganhei porque foi um turno só. Se fosse 2 turnos, eles não teriam deixado nós chegarmos lá, não. Mas deu certo e fomos para lá. E fizemos o governo, do qual muitas e muitos de vocês estão aqui, ajudaram a que desse certo e ajudaram a que a gente saísse de lá sem fazer vergonha, né, por sermos mulheres, por sermos de esquerda, por sermos, né, socialistas, né. E só avançamos graças à PUC. A PUC não só acolheu Paulo Freire, a PUC ofereceu quadros, recursos humanos, especialistas para nos ajudar a governar São Paulo. Portanto, nós devemos à PUC por ter acolhido Paulo Freire e por ter nos ajudado a governar essa cidade. E ainda hoje acolhe esse movimento em defesa do título Paulo Freire Cidadão, aliás, patrono da educação brasileira. E quando o coletivo, eu, o Daniel e a Anitta e outros companheiros e companheiras que compõem esse coletivo, não há outro lugar mais apropriado, mais adequado, mais simbólico para se lançar esse manifesto e lançar esse movimento, que se não for a PUC. E aí a nossa reitora acolheu
com todo aqui, por sinal, também trabalhou no nosso governo, na área da cultura, enfim, são poucos os que estão aqui que não passaram por lá de alguma forma. E o fato é que estamos aqui lançando esse movimento, né? E quando eu apresentei, depois do falecimento do Paulo, eu o convidei para ser meu secretário de Educação. Eu estava no Nordeste, porque eu fui comemorar meu aniversário antes da posse, lá na minha cidadezinha, Iraúna, para voltar a beber na fonte, para reiterar meus compromissos com o meu povo, e me deu na telha, digo, eu vou convidar meu primeiro secretário. Aí liguei para a Anitta, para a casa da Anitta, do Paulo, ele estava lecionando estava na Unicamp. Eu não tinha nenhuma esperança que ele aceitaria, porque ele já havia dito que não aceitaria nunca mais, depois da experiência que ele teve lá com o governo do Goulart, e que foi por conta disso que ele foi para o exílio, né, que eu liguei e não tinha esperança que ele aceitasse. Mas a Anitta disse, ele me deu o telefone dele, eu liguei para o Paulo, e por uma agradável surpresa, na hora, ele disse, eu não teria coerência se eu rejeitasse essa tarefa de um governo, o primeiro governo democrático popular na cidade de São Paulo. E aderiu na hora por telefone. Uhul! O PT não gostou muito, não. Não porque era ele, mas porque o PT não queria que tivesse sido eu a escolher Paulo Freire. Eu não escolhi ninguém, né, antes. Mas não, Paulo Freire é uma unanimidade, não precisa consultar ninguém para ter Paulo Freire como secretário de Educação. E marcou definitivamente a história da gestão da educação na cidade de São Paulo. Não sou eu que diz, são vocês que viveram com ele essa experiência, a Lisete, por exemplo, que foi da equipe dele, e tantos outros de vocês que estão aqui, a Saúl também, enfim. Então, Paulo Freire entrou e não sai mais. Quando eu virei deputada, né, ele já tinha falecido, né, eu disse, não, eu vou dar o título. Eu entrei com um projeto de lei conferindo o título de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Teve algumas disputas em relação a outros nomes, mas quando chegou o momento, isso foi em 2012, foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. Paulo Freire, patrono da educação brasileira. E foi sancionado pela então presidente Dilma, que também não teve a habilidade política de convidar a mim, a Anitta e aos professores, educadores, para sancionar a lei num ato público, nada mais justo. Era uma homenagem a Paulo Freire, sabe? E seria um gesto político importante, dizer, olha, no governo do PT, da Dilma Rousseff, Paulo Freire é sancionado a lei pela presidente, ele, patrono da educação brasileira. E Paulo Freire, a partir daí, vem sendo celebrado, né, como sendo, por tudo aquilo que ele foi. Esse título não diz nada do que representa Paulo Freire, não só para o Brasil, mas para o mundo. E, aliás, ele é mais reconhecido, mais louvado, mais prestigiado, mais referenciado lá fora do que aqui, porque aqui é um atraso histórico, né, atávico, não se sai nunca desse atraso desse país. Então, minha gente, eu estou aqui, né, não é defendendo Paulo Freire, é defendendo a educação. Paulo Freire não precisa disso. E eu tenho dito para ele, Paulo Freire está fazendo milagres. Ele está transformando, fazendo desse pretexto uma oportunidade, não só para a gente garantir o título, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, isso é pouco. Nós queremos fazer desse limão uma limonada. Nós vamos lutar pela democratização da educação em nosso país. E por isso que nós procuramos o Daniel, porque o Daniel coordena a campanha nacional por uma educação democrática. Convidamos também a Lisete, que estava com outros compromissos, não pôde vir nos primeiros momentos, mas estava monitorando de longe. A Anitta, evidentemente, educadora também. E aí nós construímos esse coletivo. Ele é pequeno no começo, mas nós não queremos coletivo pequeno. Nós queremos um coletivo que se desborde para além de São Paulo. Tem que ser um coletivo que abrange o Brasil todo. E já estão sendo criados novos coletivos em outros estados. No Rio de Janeiro já está marcado um próximo evento.
Portanto, esse movimento vai articular forças populares, forças sociais, né, força política, para ir para além da preservação do título de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Nós vamos reagir a esse retrocesso, a esse obscurantismo, a essa desgraça que está sendo o Brasil dessa desgraça de governo. Fora Temer! Paulo Freire vive! Paulo Freire vive! Paulo Freire vive! Fora Temer! Fora o atraso! Fora o retrocesso! Viva Paulo Freire! Obrigada, minha gente. Muito obrigada, Luiza Erundina. E agora...